Vai com Deus, Sérgio. Deus te abençoe. Esse homem é uma bênção. Só apenas o versículo 7, meus irmãos. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Interessante é que ele fala pelo menos de umas 3 ou 4 posições, né? É para ensinar enquanto você está sentado, é para ensinar enquanto você estiver andando, é para ensinar enquanto você for deitar e é para ensinar enquanto você estiver se levantando. É passar uma vida ensinando os filhos. Você levanta, não vai tomar café, já é ensinando. Aí você vai andando pela rua, é ensinando. Aí você vai conversando e ensinando a todo tempo. Se naquele tempo o Senhor já estava dizendo para fazer isso, eu diria que talvez no dia de hoje ainda muito mais. Porque nos dias de hoje, o mundo se corrompeu, né? O mundo se corrompeu tanto. É interessante a gente pensar, meus irmãos, que o povo vivia muito tempo, né? E a pessoa viver 980 anos, 990 anos, o cara com 500 anos era um garoto. 400, 300 anos, um garotão. Quantos anos você tem? Eu tenho 300. Rapaz, você nasceu um monte, né? Só que a Bíblia diz que por causa do aumento da iniquidade, foi reduzido de 900 e pouco para 120 anos. E é interessante que a Bíblia diz que foi proporcional ao aumento do pecado. Veja então que o pecado aumentou muito. Porque para cair de 900 e pouco para 120, gente, é muito. E a Bíblia diz depois, fala assim, olha, e hoje, quem conseguir chegar até 80, 70, 80 anos, ainda se dê por feliz. E ainda com calma e com sede. Por quê? Porque à medida que o pecado foi aumentando, o tempo de vida foi o quê? Diminuindo. Por isso que hoje as pessoas morrem cedo, né? Por quê? Porque a geração, as últimas gerações, morrem cedo. Por quê? Porque o pecado tem aumentado cada vez mais. Então que a gente, como pais que somos, né? De 1, de 2, de 3, que eu sou pai de 4, de uma penca, tem que acordar ensinando, filho, a todo tempo. Eu sei, pai, que às vezes você vai ser taxado como chato. Eu sei porque eu sou lá em casa. Se você for colocar um adjetivo para cada um, lá você vai, o Mauro é o chato. Eu sou chato. Mas eu não estou preocupado com aquilo que podem pensar de mim. Eu estou preocupado com o destino das pessoas. Uma vez eu disse isso para um pastor. A gente fica muito preocupado com o presente, com o futuro e se esquece do destino, né? E às vezes a gente abre mão de valores que pode alterar o destino das pessoas. Então você que é pai, você que é mãe, não abra mão desses valores. Amém? Feche seus olhos só mais uma vez. Deus, mais uma vez nós voltamos a nossa atenção ao Senhor. E pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração. E que esta palavra, Senhor, fique escondida. Pai, eu sei que às vezes as pessoas esquecem. Elas esquecem. Mas ajuda elas a não esquecer, Senhor, essa palavra. Que fique dentro delas. Fique escondido dentro delas. Se alguém tem o hábito de anotar, melhor ainda, Senhor. Porque se esquecer pode voltar e rever. Mas aqueles que não anotam, ajuda eles a lembrar, Senhor. Para que não seja como aquela semente que caiu à beira do caminho. A Bíblia diz que o pássaro veio e comeu. E o Senhor disse que o pássaro é o diabo. Ele vem e come, ele rouba a semente. Então, Senhor, que essa semente não seja roubada. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente quando é mais novo, a gente tem uma facilidade, a gente tem um perfil do nosso corpo, né? Uns mais gordinhos, outros mais magrinhos, mas mesmo os mais gordinhos, eles têm uma certa facilidade, né? Quando a gente é mais novo, a gente tem facilidade para fazer alguns exercícios. Mas à medida que o tempo vai passando, parece que a gente vai o quê, Bruno? Quando vai ficando duro? Vai encrunhando? Existe essa palavra? Vai o quê? Encruando, vai ficando cru, né? Vai ficando duro, você vai perdendo a elasticidade, parece que as juntas. Eu subo a escada da minha casa, gente, parece uma sinfonia. Isso que eu estou descalço, hein? É o famoso
crocante, é a junta crocante, aquele barulhinho que quando eu era novo não fazia, meu amigo. Subia, ninguém nem percebia, descia, ninguém percebia. O tempo vai passando, as coisas vão ficando diferentes pra gente. Minha filha Maressa, ela faz dança, né? Então ela faz alguns exercícios que eu fico de boca aberta. Só que às vezes ela quer, pai, vamos fazer alongamento. Gente do céu, é terrível fazer alongamento. A menina ergue a perna, bota o dedão desse pé e enfia dentro do buraco dessa orelha. Eu falei, gente, se eu conseguir erguer a perna aqui, dê glória a Deus e fique satisfeito por isso. Mas ela vai lá, pai, vamos puxar. E puxa daqui, e puxa dali. Aquele negócio que todo mundo faz, ela baixa aqui. Não vou nem tentar, porque pode duas coisas, rasgar a calça, estourar o zíper, encostar lá embaixo, não faço mais. Você vai perdendo a elasticidade, você vai perdendo a agilidade, vai ficando tudo muito duro. E com essas coisas vão aparecendo as dores. Esses dias, acho que foi ontem, minha esposa acordou, levantei, perguntei para ela, tudo bem, amor? Ela falou assim, ai, não consegui dormir, uma dor nas costas. E eu percebi que o dia inteiro ela sentava, ela levantava, ela encostava, ela virava, ia de um jeito, de outro. Até o Sérgio foi lá em casa e falou, o que foi, pastor? Eu falei, não tem posição. Não tem posição que eu fique que pare a dor. Senta, dói. Se levanta, dói. Se encosta, dói. Se deita, dói. Se vira de ponta cabeça, dói. Se planta bananeira, dói. Tudo quanto é jeito, dói. Tudo quanto é jeito, dói. Então, não tem uma posição. Fica difícil, vai ficando cada vez mais difícil. E a gente vai percebendo que parece que isso, alguns mais acelerados, outros menos acelerados, mas isso parece que faz parte do processo da gente, né? Então tem algumas posições que a gente já não consegue mais ficar, muito tempo pelo menos. De repente você fica ali um tempo sentado, daqui a pouco o Maurício mesmo, ele trabalha o tempo todo, trabalha no escritório o tempo todo sentado. Então chegam momentos que as pernas incham, começa a doer o joelho. Aqueles que trabalham em pé o tempo todo tem o mesmo problema, que às vezes começa a doer o pé, começa a doer a junta, começa a doer isso. Não tem mais posição. Não existe mais posição que você possa ficar. Mas se eu perguntasse para você assim, qual é a posição preferida sua, que se você pudesse passar um dia, qual é a posição que você ficaria? Qual você ficaria? Eu até imaginei, eu falei assim, vai todo mundo ficar na vertical, né? Assim, se eu pudesse fazer o que eu faço, deitar, na horizontal, obrigado, passar o dia inteiro deitado, seria ótimo. Já pensou se trabalhar lá, meu irmão? O dia inteiro lá dentro do carro. Cadê o agente do CT? Ele vai lá na posição, lá, deitado, fazendo só um sinal para lá, para cá, para lá, para lá. Mas não dá. Infelizmente não dá. E o que me chamou a atenção nesse texto, que a gente acabou de ler, é que Deus, Ele fala com os pais, ensinar os filhos a todo momento. Quando ele estiver na posição de sentado, quando ele estiver na posição que estiver em pé, quando ele estiver deitado, quando ele estiver levantando, a todo momento ensinando. Isso me fez pensar uma coisa muito importante na nossa vida, meu irmão e minha irmã. Existem posições que o cristão não pode enferrujar. Se você enferrujar em algumas posições, isso pode comprometer a sua vida espiritual. Da mesma forma que às vezes a gente não pratica isso, de repente você chega uma hora que você tem que ficar, já aconteceu uma vez, eu fui aqui no cartório, está cheio de gente, tinha lugar para sentar, não aguentava mais ficar em pé, fiquei assim. Fiquei lá de copa, né? Baixado. E na hora de levantar, meu amigo, eu percebi que o negócio estava me formigando aqui nas regiões de baixo do pé, obviamente, estava me formigando. Na hora que eu fui levantar, o joelho estalou, a costa doeu, o negócio pisava o pé no chão, o negócio formigado, saltava, mexia, nada. Eu falei, meu Deus, como é que é um negócio desse? E às vezes, eu me lembro, eu era garoto, meu pai tem até hoje uma barra em casa, eu levantava de manhã, pegava naquela barra, eu fazia eu não sei quantas flexões, virava de ponta cabeça, colocava a perna, enroscava, fazia abdominal, tudo ali. Era 4h30 da manhã fazendo isso. Gente, eu não consigo saltar para pegar a barra que está no teto, eu não consigo saltar. Mas quando isso acontece na nossa vida física, a gente até que não dá muita importância, né? A gente às vezes entra numa academia, de repente faz umas caminhadas,
arruma uma filha pequenininha que faz uns alongamentos daqui e dali, vai fazendo. Mas acontece que às vezes existem posições na nossa vida espiritual que a gente não vai cuidando mais. E a gente chega num ponto em que a gente não consegue mais ficar naquela posição. Eu fiquei pensando, juntamente com o autor de quem escreveu essa passagem aqui, ele falando de, olha, a hora que você estiver sentado, ensine. A hora que você estiver deitado, ensine. A hora que você estiver andando de pé, estiver ereto, ensine. A todo momento, em toda posição. Eu queria essa noite, fazendo uma linguagem, usando uma metáfora, mas querendo trazer para vocês quais são as posições que um cristão não pode enferrujar mais. Porque se ele enferrujar, ele abandona uma disciplina na vida dele. Por exemplo, você não pode enferrujar de pé, porque você tem que ficar de pé para a pregação. É interessante que no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Nós nos encontramos agora no momento de Pentecoste, onde o povo estava reunido. A Bíblia diz que um vento impetuoso invadiu aquele lugar, as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Só que existiam várias pessoas de vários lugares que falavam várias línguas diferentes. E começaram a analisar aquela situação, dizendo: olha, acho que eles estão bêbados. O outro diz assim: mas como é que pode estar bêbado? É a primeira hora do dia. Não pode ser isso não. Deve ser outra coisa. Começaram a razoar entre eles, brigaram, conversaram entre eles. Até que num dado momento Pedro se levanta e ele começa a pregar. E se você for olhar o final do sermão de Pedro, ou se você olhar o conteúdo do sermão de Pedro, não é nem uma mensagem estrambólica. Não é nada assim que você vai ficar com o queixo caído, assim como foi, por exemplo, o discurso de Estevão. Eu fico encantado com o discurso de Estevão. Estevão, ele é um diácono, mas ele fez uma mensagem tão maravilhosa, tão cheia de conteúdo, e no final ele terminou apedrejado. Pedro, agora, num dado momento, ele se levanta, muito provavelmente ele estava sentado, ele devia estar numa outra posição que não era em pé, e ele estava sentado, e num dado momento, e quando o povo começa a falar, começa a questionar naquele momento, Pedro se levanta e começa a pregar. E a Bíblia diz que naquele dia 3.000 almas se converteram a Jesus. Eu estou dizendo para você, meu irmão, para que você não perca nunca essa posição de pé, para se colocar, para pregar a palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo um povo muito envergonhado de pregar a palavra de Deus. Quando digo de ficar em pé, de você se expor, de você acalmar, de você divulgar, de você intrepidamente, de você ousadamente falar da palavra de Deus. Não existe tímido falando da palavra de Deus debaixo de uma cadeira. Nós não podemos ser tímidos, enfiados, escondidos, esperando uma oportunidade para acontecer, para nós pregarmos a palavra de Deus. Pedro, quando viu que o povo estava caçoando daquilo que estava acontecendo, ele se levantou e em alta voz ele começou a pregar. Se tem uma posição que o crente não pode perder, essa posição de ficar em pé e pregar a palavra de Deus com ousadia. Aonde quer que seja. Às vezes eu passo ali no calçadão, e às vezes hoje nem tanto. Mas vira e mexe eu encontro lá um ou outro pregando a palavra de Deus. Eu sei que algumas pessoas passam e censuram, não concordam com aquilo, mas vou dizer para poucos aquilo ali. Eu não sei quantos de nós aqui, incluindo eu mesmo, teríamos a coragem que aqueles homens têm. De no meio daquela multidão, abrir a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Se colocar de pé e pregar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento de muita timidez quanto ao Evangelho. Nós estamos muito preocupados com as pessoas, no aspecto de ferir as pessoas, de magoar as pessoas, de perder amigos. E a gente sempre fica usando aquela frase: tem um tempo para toda hora, há um tempo para cada situação. Só que esse tempo nunca chega, porque a gente nunca se coloca de pé, com ousadia, e prega a palavra de Deus. Muitas vezes a gente escuta coisas que a gente discorda, que a gente não concorda, que muitas vezes... Ontem mesmo a pastora mostrou para mim um áudio de uma moça nova, aparentando ter uns 22 anos, né, irmão? 22 anos. Gente, dá medo de ver aquela moça na palavra de Deus. Você precisa ver cada palavrão que ela usa se dirigindo a Deus.
Não é palavra, não é assim, oh Deus, ô cara, não é cara não. São palavras de baixo calão. Eu acho o seguinte, meu irmão, da mesma forma que não tem coragem para falar contra Deus, nós temos que nos colocar de pé e ter coragem para falar de Deus também. Doa quem doer, goste quem gostar. O importante é que você pregue a verdade. Se a verdade doer, tudo bem. Se a verdade não doer, o importante é que você pregue o quê? Se coloque de pé e pregue a verdade. Uma posição que o cristão não pode perder. É de pé para a pregação. Segunda posição, sentado para a meditação. Hoje nós vemos um mundo onde a vida das pessoas virou o quê? Uma correria. Tudo correria. As pessoas levantam cedo para ir trabalhar. Eu sei disso, levantam cedo. Elas levantam, o sol não nasceu. Elas chegam em casa, o sol já se pôs. Elas não têm tempo de sentar e ler a palavra de Deus e meditar, porque não é só ler. Meditar é gastar um tempo pensando sobre aquilo que você leu. As pessoas hoje vivem quando digo pessoas, o mundo todo, elas vivem de um versículo, 2 versículos no dia que ela lê. E quando ela consegue ler um capítulo, é um negócio assim, lê um capítulo, uma oração rápida e vai embora. Mas não gasta tempo meditando na palavra de Deus. A segunda posição que o cristão não pode perder, é sentar para meditar. Há quanto tempo você não medita na palavra de Deus? Eu fico impressionado, meus irmãos, às vezes já aconteceu comigo de eu ler um versículo e eu ficar ali 20, 30, 40, já cheguei a ficar mais de uma hora só Deus falando no meu coração através de um versículo. Mas isso é o que? Meditar na palavra de Deus. Não deixe que a correria do dia a dia roube esse seu tempo com Deus. Não deixe que a sua agenda atropele o seu tempo com Deus. Não deixe que as pessoas desorganizadas tirem o seu tempo com Deus. Não permita que até os imprevistos roubem aquele momento tão especial com Deus. Já aconteceu de quando eu estava orando, eu levanto, tenho no celular, coloco do lado ali, coloco um tempo para orar ali e deixo do lado ali. E aconteceu que eles ficaram ligados. Às vezes durante a oração, vinha mensagem de um, mensagem de outro, ligação de um, ligação de outro, logo cedo. Aí o que eu fiz? Eu levanto, agora o celular, faço o que eu tenho que fazer, eu desligo para não receber nenhum comunicado. Não recebo nem e-mail, nem WhatsApp, nem ligação, fica tudo desligado. Só o celular para ligar, mas fica tudo desligado. Depois, a hora que eu levantar dali, eu ligo, mas se vier a mensagem boa, ruim, eu telefonei para o que não importa. Mas naquele momento eu não tenho que com Deus. Primeira posição que você não pode perder, meu irmão, é de pé para pregar a palavra de Deus. A segunda posição que o cristão não deve abandonar é sentado para a meditação. Em pé para a pregação, sentado para a meditação. Olha o que diz em Atos 8, 28. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. De quem a Bíblia está falando aqui? Do eunuco. O homem que estava voltando do culto da grande celebração, mas ele estava sentadinho na sua carruagem e ele lia o livro do profeta Isaías. Até chegar na sua casa. Já tinha ido para o culto, já tinha recebido, como nós dizemos, já recebi a palavra, já estava tudo certo, já cantei louvores ao Senhor, está tudo certo. Não, mas ele vinha o quê? Meditando na palavra de Deus. Toda vez que você, meu irmão, for sentar agora, lembre-se, eu preciso sentar e gastar um tempo para meditar na palavra de Deus. Não é só ler. Quantas pessoas uma vez perguntaram assim, pastor, será que vale eu não tenho muito tempo, eu levanto de manhã, eu vou olhando no caminho eu vou ler na Bíblia, é uma forma, mas não é o ideal. Já pensou se Deus fizesse assim com a gente? Deus, vai falando, filho, vai falando que eu estou muito de para atender. Mas sabe o que é? Vai falando, filho, vem comigo que eu estou casado, vem aqui. Não, sim, o que você quer, filho? Não, Deus, eu estou com um problema, mas o senhor precisa prestar atenção. Sim, filho, mas vai falando, vai rápido que eu estou chegando. Não, tem mais de 3 bilhões de pessoas para atender, vai falando. Como é que nós sentiríamos? A pessoa não. Você tem que correr atrás de Deus. Olha, gente, eu vou correr, Deus me deu muito tempo. Nem sei se ele ouviu a minha oração. Mas o contrário às vezes é verdade.
É Deus parado querendo te ouvir, Deus, eu vou falando. Vai pegando aí, porque eu estou meio corrido hoje. Tem que cuidar das crianças, tem que cuidar do marido, eu tenho que dar um trabalho, eu já assumi um compromisso agora cedo, e eu já tenho que estudar, eu tenho um monte de coisa, né? Não dá muito tempo, Deus. Minha agenda hoje está corrida. Primeira posição, de pé para a pregação. Segunda posição que você não pode perder, sentado para a meditação. Terceira posição, de joelhos para a oração. Algumas pessoas também perguntam: pastor, qual é a posição certa para orar? Meu irmão, não tem posição certa, você tem que orar. Mas a gente entende que aquele momento em que você está se sujeitando a Deus, que você está voltando seu pensamento a Deus, é tacar o seu joelho no chão, meu irmão. É gastar o joelho. Esse dia eu disse para meu filho: em situações, filho, que a gente não vai resolver de outra forma se não for gastando o joelho. Um dia para você, pastor, mas deitado eu não posso orar. Eu falo assim: ora, mas não sei quanto tempo você vai orar deitado. Muito provavelmente você vai dormir. Eu não posso ficar de brusco. Outro você corre outro risco de tombar e não consigo orar. De joelho é outra coisa. Terceira posição que o cristão não pode perder na sua vida é o quê? De joelhos para a oração. Oração é um momento seu com Deus. Se você não ora, ou se você tem orado muito pouco, eu vou usar uma frase que não é minha, de um pastor que já faleceu há muitos anos, era de uma igreja, ele dizia assim, ele começou a mensagem dele dizendo assim, pregando para pastores, ele disse assim, ele falava bem pausadamente: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Às vezes nós queremos ser usados. Nossa, pastor, eu vi o homem ressuscitando morto. Mas quanto tempo você está gastando de joelhos? Não é que o tempo de joelho vai fazer o morto ressuscitar, mas isso faz parte. É necessário. Um cristão que não ora, meu irmão, é um cristão que está fadado ao fracasso. Um cristão que não vai treinando o seu tempo de oração, é um cristão que está fadado ao fracasso, ao desânimo. Primeira posição que o cristão não pode perder é de pé para pregação. Segunda posição é sentado para meditação. A terceira posição é de joelhos para a oração. Esdras, capítulo 9, versículo 5 diz assim a respeito da oração: então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, ele estava abatido, Esdras, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e então eu orei. Depois você vai ver a oração que Esdras fez ali. Sabe por que Esdras estava assim? Porque o povo tinha feito aliança com o povo daquela terra. Os homens tinham casado com as mulheres daquela terra. E as mulheres dali tinham casado com homens. Tinham feito uma misturança toda. E Deus tinha falado com Esdras que não era para fazer isso. Porque ele queria uma nação santa, um povo separado, um povo exclusivo. Não queria que o povo crente com não crente. Não queria. Deus, até hoje Deus não aprova isso. Deus consente, mas Deus não aprova. Então o que aconteceu? Esdras estava abatido por causa da situação em que o povo se encontrava. Mas sabe qual foi a saída de Esdras? Sair do abatimento e tacar o joelho no chão e buscar a Deus em oração. Se você quer ter uma vida com Deus, por exemplo, nós não teremos uma escuta de oração terça aqui, tem de sábado. Se você não pode vir sábado, e se a sua vida estava dependendo do culto de oração, eu lamento dizer a você que você vai sofrer muito agora. É preciso ter tempo. Nós arrumamos tempo para tantas coisas, meus irmãos. Nós não arrumamos tempo para tomar um café da manhã. Nós não arrumamos tempo para almoçar. Nós não arrumamos tempo para nos banhar. Nós não arrumamos tempo para conversar com as pessoas. Nós não arrumamos tempo para trabalhar. Nós não arrumamos tempo para voltar a assistir televisão. Nós arrumamos tempo para tanta coisa. Precisamos arrumar tempo para esfregar o joelho no chão.
Uma igreja que não ora é uma igreja também fadada ao fracasso. Quarta posição que o cristão não pode perder. Primeira, de pé para a pregação. Sentado para a meditação. De joelhos para a oração. E prostrado para a adoração. Joelho e prostrado é a mesma coisa? Não. Quando você está de joelho, está assim. E a posição de prostrado é assim. É interessante que a palavra de Deus diz que o diabo, quando tentou Jesus, em Mateus 4,9, ele disse assim, e lhe disse, o diabo, tudo isso te darei, se prostrado, ou se prostrares e me adorares. Ele não queria uma posição diferente. Ele não disse para Jesus adorar ele de pé, nem sentado, nem de joelho. Ele disse, eu quero que você preste adoração prostrado, aos meus pés, beijando os meus pés. E nós sabemos qual foi a resposta de Jesus. Meu irmão e minha irmã, o cristão não pode perder a posição de prostração, porque senão ele perde também a adoração. Se você não se prostra mais, você não adora mais. A vida de adoração, você adora a Deus por aquilo que Ele é, não é por aquilo que Ele faz. Olha que interessante. Você vê um casal casar, um rapaz é bonito, a moça é bonita, só que às vezes ou o rapaz ou a moça é grosso, estúpido, e as pessoas perguntam, por que você não tira esse traste? É porque eu gosto do jeito eu gosto daquilo que ele é mesmo. Eu amo ele do jeito que ele é. Mas por que você fica com essa mulher? Mulher é grossa, a mulher, rapaz, ela é linda. É um avião. Mas ela é grossa, não faz nada em casa, mas ela é linda. Adoração é você prestar a Deus, é você se prostrar a Deus, não por aquilo que Ele está fazendo ou deixando de fazer, mas por aquilo que Deus é. Deus é santo, Deus é eterno, Deus é perfeito, Deus é imaculado, Deus é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é imutável, Ele é eterno. E para isso nós prestamos adoração a Ele, porque não existe nenhum Deus com tais atributos. Quando o crente não se prostra, ele também perde a sua vida de adoração. Por último, primeiro de pé para uma vida de pregação, sentado para uma vida de meditação, de joelhos para uma vida de oração, prostrado para uma vida de adoração, e de bruço, meu irmão, para uma vida de humilhação. Sabe aquele quando você está prostrado e depois estica o corpo? É quando você está de bruço. E algo que me chama a atenção é quando Davi ficou de bruço. Lembra quando Davi ficou de bruço? A Bíblia diz que, por causa do pecado que ele cometeu, o profeta veio dizer assim, olha, Deus perdoou o seu pecado, mas a criança vai morrer. Davi fez isso. Olha. A Bíblia diz que Davi, ele ajoelhou, se prostrou, e depois ele ficou de bruço. Ele ficou deitado no chão de bruço, com o rosto na terra. E a Bíblia diz que ele se humilhou. E mesmo assim, Deus não fez o milagre. Mas sabe por que, meu irmão e minha irmã, é necessário que você não perca essa posição de bruço? Para que você lembre de onde você veio. E para que você lembre para onde você vai. Você veio do pó. E para o pó você vai voltar. Segundo Samuel 12,16 diz assim, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Eu não posso afirmar isso, eu concluo, eu deduzo que isso aconteceu. Depois desse versículo, a Bíblia diz que ele ficou deitado, passou a noite no chão. E em seguida diz assim que passaram mais 7 dias. Aí voltaram
para avisar Davi que o menino tinha morrido. E Davi escutou um bochicho. Quando ele escutou um bochicho, ele perguntou: o menino morreu? Ele falou assim: morreu. Aí a Bíblia assim: aí ele se levantou do chão. Eu não sei, mas eu acho que Davi ficou 7 dias deitado no chão, com a cara no pó, se humilhando. Meu irmão, o crente nunca pode perder essa posição de bruço, porque ele vai sempre lembrar, porque a palavra de Deus diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, humilhai-vos e ele vos exaltará. Eu sei que não combina, meu irmão, mas uma das coisas que mais existem da igreja é crente orgulhoso, arrogante. E a Bíblia diz assim, que os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão o quê? Humilhados. Eu quero que você vá para a sua casa hoje, e toda vez que você se colocar de pé, lembre: eu estou de pé para a pregação. Toda vez que você sentar, nem que você for almoçar, tomar um café, mas você lembra: eu estou sentado, mas eu preciso ter uma vida de meditação. Quando você dobrar os seus joelhos, você lembra que você precisa ter uma vida de oração. Quando você se prostrar, você nunca se esqueça: eu preciso ter uma vida de adoração. E quando você ficar de bruço, não se esqueça: você precisa ter uma vida de humilhação perante Deus. Se você não se esquecer dessas 5 posições, e para que cada uma delas você pode usar, você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te recompensar. E esse ano é o ano da nossa recompensa. Mas os que serão recompensados são aqueles que de pé ficam para a pregação, os que sentados ficam para a meditação, os que de joelho ficam para a oração, os que prostrados ficam para a adoração, e os que de bruço ficam para a humilhação debaixo da potente mão poderosa do Senhor. Não se esqueça disso, meu irmão. Porque o nosso Deus, Ele olha, a Bíblia diz, o salmista diz assim: Senhor, o Senhor sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe me entende. O Senhor sabe cada movimento nosso. Sabe, conhece cada pensamento que nós temos. Então eu quero que você saia daqui para sua casa perguntando para você: que posição você precisa treinar um pouco? Qual é a posição que você precisa treinar um pouco? Talvez de pé para a pregação. Talvez você tenha que ficar de pé para muitas coisas. Você tenha que ficar de pé para fazer caminhada, você tenha que ficar de pé para trabalhar, você tenha que ficar de pé para caminhar, você tenha que ficar de pé para ir numa festa, você tenha que ficar de pé para muitas coisas. Mas eu quero que você lembre que você, assim como Pedro, ficou de pé, fique de pé para a pregação. Talvez a posição que você precisa treinar um pouco é gastar um tempo em meditação, sentado, sem pressa. A palavra de Deus diz assim: quando entrares na presença do Senhor teu Deus, não tenha pressas em sair. Quando você sentar para meditar, não tenha pressa em sair. Gaste tempo com isso. Ou talvez uma posição que você tenha que treinar seja a posição de joelhos. Talvez você não tenha gastado, não está gastando tempo em oração. Então, quando dobrar os seus joelhos, eu me lembro de uma vez que eu estava andando com a minha esposa, e ela tropeçou e caiu e ficou de joelho. Eu falei: aproveita e ora, filho. Aproveita e ora. Talvez a posição que você precisa treinar um pouco é a prostração, porque talvez há muito tempo você não adora a Deus, porque você não tem encontrado motivo para adorar a Deus. Eu vou dizer para você: não existe motivo para adorar a Deus. Não tem que existir motivo para adorar a Deus. Você tem que adorar a Deus não é por aquilo que Ele vai fazer, é por aquilo que Ele é e sempre será. Eu queria ter um motivo para adorar a Deus. Ele é santo. Quer outro motivo? Ele é perfeito, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é Deus. Quer mais motivos para você poder adorar a Deus? Ou talvez a posição que você precisa treinar um pouco é aquela posição de bruço. Já repararam quando os padres eles estão sendo de certa forma promovidos? Eles deitam no chão, abrem a mão, ficam com o rosto colado no chão. Aquilo ali é para demonstrar uma atitude de humilhação, que Deus
é o Deus Todo-Poderoso e que nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. Qual posição você precisa treinar? Eu não sei. Eu sei qual posição eu preciso treinar. Mas você vai sair daqui nunca mais esquecendo. De pé para pregar. Sentado para meditar. De joelhos para orar. Prostrado para adorar. E para se humilhar. Fique em pé em nome de Jesus.